Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho dos modos de câmera. Bom, quando a gente tem uma câmera digital, isso varia muito de câmera para câmera, então a gente vai olhar um pouquinho de um modo mais genérico. Normalmente a gente tem um seletor em cima da câmera mais ou menos parecido com esse. E a primeira distinção que eu vou fazer aqui é dividindo aqui no meio a parte onde tem alto e essas letras, e a parte de baixo, onde tem ícones e pictogramas, etc. A parte de baixo, os pictogramas, são basicamente para as pessoas que não tiveram nenhuma formação em fotografia e os fabricantes, para poder vender mais câmera, ajudar as pessoas a usar as câmeras, em vez deles a gente ter que entender o mecanismo e o funcionamento, eles colocam uma situação, você identifica se aquela situação é a que você está, coloca o seletor nela e a câmera automaticamente vai fazer. Então, ali a gente tem, falando bem rapidamente, um modo para retrato, um modo para paisagem, um modo para contraluz e um modo de movimento, pessoas correndo, atletas, etc. Tá? Mas não é o nosso caso, nós vamos nos concentrar nos modos de câmera, porque a gente tem muito interesse também em saber como mandar na câmera e como tirar dela mais possibilidades para desenvolver nossos trabalhos. Então vamos lá. A gente tem aqui o modo M, que é o único modo totalmente manual, e o A, o S, o P e o A automático são todos automáticos. Quanto mais a gente caminha na direção do verde, mais automatizada fica a câmera, ok? É, uma coisa sobre o modo manual, que é um toque legal de avisar, quando você entrar no menu de configuração para mudar alguma coisa, se por acaso você descobrir regiões não habilitadas, você está querendo arrumar alguma coisa e aquilo está desabilitado, está em cinza, não deixa você mexer, primeira providência, entra e aqui na seleção de modos e deixa no modo manual. Porque em muitas vezes, conforme você vai automatizando, ela vai tirando possibilidade de você alterar coisas. Então, ela desabilita, vai desabilitando modos, ok? Então, quando você vai configurar o menu, para você sempre ter acesso às coisas, coloque no modo manual, mesmo que você vá trocar depois. Bom, o modo manual, a gente manda 100% na câmera. A gente configura, né? Então, vou falar rapidamente, mas o tipo de arquivo, é um arquivo RAW, é um arquivo JPG, eu vou querer trabalhar com ISO 100, ISO 400, o balanço de branco dia de sol, é incandescente, enfim, eu arrumo tudo isso e quando eu estou preparado para fazer a fotografia, no modo manual eu vou ter a regulagem das duas ferramentas que a gente já comentou, que é a velocidade e a abertura, e eu vou ter indicada na câmera, vai ter algum tipo de indicação, às vezes é uma agulhinha, às vezes é uma barrinha, me falando o que que a câmera está achando sobre a quantidade de luz que está sendo admitida. Ela pode falar que ela acha boa, ou que está entrando muita luz, ou que está entrando pouca luz. E eu faço o quê? Mexo nessas duas ferramentas, no tempo e na abertura, para controlar isso. E, em princípio, o ideal, em princípio, é que eu esteja no centro dessa regulagem, né? A câmera indica com zero aonde é o lugar ideal. Se ela, né, nessa escala, se ela estiver para o lado negativo, para o lado de menos, a foto deve estar saindo escura. Se eu estou indo para o lado do mais, a minha foto deve estar saindo mais clara do que a câmera considera o adequado, ok? Muito bem. Quando eu saio do modo manual, eu vou para algum desses automáticos. E fazendo, então, a sequência, indo cada vez mais próximo do M, em caminho do verde, a gente tem o seguinte, o modo A da abertura. Eu escrevi ali AV ou A, porque a Canon usa AV, né?
Aperture Value, e a Nikon deixou só Aperture ou abertura. Bom, o modo A acontece o quê? As pessoas, primeiro, elas veem A e acham que é automático. Toma cuidado com isso, né? O modo A é o modo de abertura. O que quer dizer isso? Eu mando na abertura, né? Modo de abertura, eu faço a abertura e a câmera automaticamente faz a velocidade. Essa barrinha que eu falei que aparece, normalmente você entra em algum desses modos, ela já some, porque ela vai colocar sempre no zero. O que você fazia manualmente, agora a câmera faz sozinha. Então você escolhe a abertura e ela faz a velocidade. Se ela tiver algum problema, que ela, por alguma razão, ela não conseguiu, está achando, ela avisa, grita, pisca, cada câmera avisa a gente de um jeito, que ela não conseguiu ir para a região que ela considera uma boa foto. Às vezes ela até não faz a foto. Muito bem, o segundo modo da velocidade. Se for na Nikon, S de speed, ou na Nikon, nas Canon, time value, ok? Aqui é o oposto da abertura. Eu escolho a velocidade e a câmera vai correr atrás de deixar a abertura adequada para o que eu quero fazer, certo? Se eu for para o modo P de programado, a câmera faz as duas coisas. Tem muita gente maldosamente fala que não é o modo programado, é o modo profissional. Então, né, você não pensa em nada e você faz fotos profissionais. Mas, na realidade, a câmera está fazendo tudo que toda a- as duas ferramentas ela está trabalhando ao mesmo tempo. A gente não aperta nada, só o botão de disparo. E aí alguém deve perguntar, poxa, mas aqui já fez tudo, o que que é o verde, né? Poxa, o verde é igual ao P acrescentando as configurações no menu. Então imagina, né? Você foi lá e falou, olha, eu quero fotografar com ISO baixo porque eu não quero grão. Você coloca no verde, ela desliga a configuração que você fez e passa a configuração do ISO para controle dela e troca o ISO se ela achar que tem que trocar. Mesma coisa no balanço de branco. Você escolheu, não, eu estou dentro de casa, estou com luz incandescente, vai lá bonitinho, coloca luz incandescente, botou no verde, se ela achar que aquele lugar a luz não está incandescente, ela troca. Então, você vê que é bastante temerário, se você quer ter controle sobre as coisas, colocar no verde total. Agora, se você não entende do equipamento, ele faz tudo para você. E vamos combinar que cada vez mais o automatismo é muito eficiente. Agora, a gente conseguir falar para a câmera coisas que são importantes é fundamental. Então, mesmo no modo automático, vamos pensar que a gente tem uma fotografia de esporte, em que a gente quer congelar o movimento. Poxa, se eu colocar nos modos totalmente automatizados, eu não sei se a câmera vai priorizar uma velocidade alta. Agora, se eu for no modo velocidade e pessoalmente escolher uma velocidade alta, ela faz, ela respeita isso e ela se vira no resto das condições para fazer com que isso aí seja executado. Ok? Então, esses são os dois modos de câmera, e eu queria terminar lembrando o seguinte: no modo manual, se eu diminuo a abertura ou eu aumento a abertura, se eu diminuo a velocidade ou aumento a velocidade, eu estou mexendo na claridade da foto. Ela escurece, clareia, ela reage a isso que eu fiz. No modo automático, gente, eu faço, se eu estiver no modo de abertura, eu troco a abertura porque eu achei a foto escura e eu abro mais, a foto continua escura, porque a câmera ela compensa o que eu fiz. Então, se a foto no modo automático está escura e eu tento mexer, ela desfaz o que eu fiz. Então, as pessoas muitas vezes, principalmente, né, quem está começando a fotografar, entende essas duas ferramentas, mas não se dá conta que no modo automático a câmera assume o controle. E aí, se no modo automático eu quiser escurecer ou clarear, eu preciso procurar um botãozinho chamado botão de compensação, cujo símbolo é um mais menos. Esse botãozinho é quem faz o trabalho de compensação nos modos automáticos. Ok?
Sobre esse botãozinho, a gente fala eventualmente em outro vídeo. É só um alerta para a gente poder, no modo automático, lembrar dele. Se for no modo manual, aí eu controlo diretamente nas ferramentas. Ok? Então era isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.